Olá! Hoje estamos à conversa com Sílvia Romão, biógrafa, e a Sílvia Romão vem-nos contar a sua história da sua passagem pela PNL e pelas conversas com PNL. Biógrafa e muito mais, verdade, Sílvia? É sempre um desafio quando me perguntam o que é que eu faço, porque eu tenho tanta dificuldade em descrever. Sim, biógrafa se calhar é a minha atividade principal. O que eu faço é biografias de pessoas, às vezes de forma mais declarada, outras vezes ajudando as pessoas a construírem as suas biografias. Assim, de uma forma mais genérica e mais simplista, o que eu sou é uma contadora de histórias de vida, não é? Mas não só. Também medito e faço da meditação também uma parte da minha profissão, porque é uma área muito importante para mim e uma área onde eu fiz alguma formação, inclusivamente formação para dar formação como instrutora. Portanto, é isso, basicamente é isto. Muito bem, Sílvia, como é que teve conhecimento da PNL e das conversas com PNL? Eu tive conhecimento primeiro da Tita, através da consultoria de imagem. Na altura havia um workshop seu e a partir daí continuei a acompanhar o seu trabalho e a forma como foi evoluindo, e a partir da consultoria de imagem e a expandir como pessoa e também como forma de ajudar os outros. E foi aí que eu conheci a PNL e, já conhecendo a Tita, vim explorar, porque só podia vir coisa boa daí, não é? E o que é que a chamou para as conversas com PNL? Que expectativas é que trazia consigo? Eu vou confessar uma coisa que eu acho que nunca confessei. Eu comecei na área do desenvolvimento pessoal há muitos anos atrás. Na área da meditação, na área da medicina chinesa. Aqui há uns 5 anos houve um evento na minha vida, algo traumático, que me fez afastar um bocadinho dessa área, da área do desenvolvimento pessoal. Aquelas alturas em que nós ligamos umas coisas às outras disparatadamente. Achamos que alguma coisa que está a acontecer na nossa vida esteve a ver está com... relacionada. Obviamente que não era verdade e, portanto, eu vim para a PNL um bocadinho a pensar, bem, se calhar é mais uma coisa do desenvolvimento pessoal e que eu não vou ficar muito satisfeita, mas é a Tita. E eu vou lá ver o que é. Portanto, eu vim um bocadinho de pé atrás. Muito bem, e o que é que aconteceu depois? E depois, de repente, nas minhas dúvidas e nos meus ceticismos, eu fui começando a testar, porque quando nós somos céticos, antes de sermos céticos, para alimentarmos o ceticismo temos que ser curiosos, não é? E a minha curiosidade foi despertando e eu fui testando. Numa semana falávamos de uma ferramenta ou de um exercício, eu ia logo arranjar maneira de experimentar nisto ou naquilo. E de repente as coisas começavam a funcionar. Mas sempre com a ideia de poder confirmar que isto não funciona, verdade? Com certeza! Sim, sempre com aquela ideia, é agora que eu vou mostrar provar que isto não funciona. Até hoje não aconteceu. Ok, muito bem. E o que é que aconteceu? Porque experimentou, não conseguiu confirmar esses seus ceticismos. E o que é que aconteceu nessa viagem, Sílvia? O que é que impactou para si a sua vida? Quantas horas temos? O tempo todo. Tanta coisa. Porque se eu comecei por testar em coisas pequenas, não é? Em coisas do dia-a-dia... Quando me diz coisas pequenas, estamos a falar de comportamentos do dia-a-dia? Sim, rotinas do dia-a-dia. Às vezes, sei lá, reuniões com clientes um bocadinho mais difíceis e que eu ia experimentar para ver se com alguma das ferramentas da PNL, ou por exemplo com o Rapport, que é uma ferramenta altamente poderosa, funcionava. Coisas assim, no comum, coisas de ser mais assertiva na minha comunicação, estar mais em contacto com as pessoas, até na caixa do supermercado às vezes, não é? E as coisas realmente começaram a resultar e, portanto, era preciso elevar o patamar, não é? Para elevar também o grau de dificuldade. E então, na altura, eu lidava com uma questão que eu andava a adiar há alguns meses, que era uma cirurgia que eu tinha que fazer. Uma cirurgia ortopédica que
na altura eu estava numa condição bastante dolorosa, é uma articulação que eu tive que tratar, mas mesmo assim eu tinha muito medo da cirurgia, porque era uma cirurgia grande, não sendo uma cirurgia perigosa, era uma cirurgia grande, que implicava um tempo de recuperação elevado, e que toda a gente dizia que era bastante dolorosa, e portanto, medricas, como eu sou, andei 1 ano quase a adiar a cirurgia, e eu pensei, bem, então bocadinho a bocadinho vou testando com este desafio, porque... Portanto, não teve 1 ano à espera de fazer a cirurgia, esteve 1 ano a não a querer fazer. Tal e qual, isso mesmo. Estive 1 ano a não a querer fazer, sabendo que iria ter que fazê-la e cada mês que passasse ia doer mais. Claro. Fui testando. O meu primeiro teste foi no dia em que eu tive que ir ter com o meu cirurgião e dizer-lhe que queria fazer a cirurgia, para começarmos a marcar os exames de preparação. E o que é que ele levou a dizer, vou fazer a cirurgia? A suspeita, não a crença ainda, a suspeita de que a PNL me podia ajudar. Sim. Okay. E ao mesmo tempo, se isto não parecer demasiado descabido, a curiosidade de perceber até onde é que eu conseguia ir com PNL. Mais uma vez, o ceticismo aliado à curiosidade. Quando deu esse passo de ir até ao cirurgião, já alguma coisa tinha acontecido? Porque esse passo não estava a ser dado há 1 ano, correto? Exatamente. Sim. Esse passo tinha sido dado, exatamente, eu acho que foi, eu atrevo a dizer, na segunda aula de PNL, quando nós fizemos um exercício com os pressupostos. O ampliando o mapa com os pressupostos. Exatamente. Uma das ferramentas mais básicas da programação neurolinguística, não é? Exatamente. E eu, nesse exercício, trabalhei o meu medo da dor física, que no fundo é um medo o medo resumia-se a isso, o medo da dor física. E quando eu saí dessa aula e com esse exercício feito, eu ia muito mais tranquila e com muito mais vontade de ir experimentar. Não quer dizer que fizesse a cirurgia, mas ia experimentar para ver como era. Algo que, obviamente, antes nem experimentar, nem falar nisso. Não é? E o que é que aconteceu? Então eu falei com ele, expus-lhe os meus medos todos, expus-lhe mais uma vez todas as dúvidas que eu lhes punha sempre, cada vez que lá ia, e que ele me dizia, bem, não há muito mais a acrescentar, a não ser que se calhar para a próxima vai doer mais quando cá vier. E no final disse-lhe, então doutor, vamos avançar. E ele ficou também surpreendido e ao mesmo tempo satisfeito, porque sabia que ia resolver o meu problema. Claro. Como é que correu todo esse processo, Sílvia? Correu tão bem. Eu tenho muito medo de tirar sangue. Tinha! Mas do género de fazer fitas, como aos miúdos, de desmaiar, é um disparate. E no dia em que eu tive que ir fazer análises, no dia anterior, nesse dia de manhã, ainda em jejum em casa, eu fiz um exercício que se chama Círculo de Excelência. A pensar, não, eu hoje não vou ter medo, vai ser uma alegria, isto vai correr super bem. Então, em casa, fiz o Círculo de Excelência, tunga saí para o hospital, antes que aquilo passasse o efeito. Lá vinha o ceticismo, não é? Pode ter um prazo de duração. E fui para o hospital fazer as minhas análises, fazer a colheita. A verdade é que eu entrei, tirei a minha senha, estive lá à espera, estava a ler um livro, entrei quando a enfermeira me veio buscar, íamos as duas a rir, já não sei, ela disse uma piada e eu disse outra, aquela conversa que vai surgindo, e às tantas estávamos as duas a rir, e ela diz-me, pronto, já está. Eu, como já está? Desculpe, vamos fazer outra vez porque eu não tive medo. Eu ainda não desmaiei. Ainda não veio a parte da fita. Portanto, temos que fazer outra vez, não é? Muito bom. Muito bom. E depois com a cirurgia, Sílvia, como foi? Olha, posso-lhe contar uma história que aconteceu já no pós-operatório. Eu estive todo o dia, a minha cirurgia foi ao final do dia, portanto, ainda por cima é sempre chato, porque parece que tenho o dia todo para remoer o que me vai acontecer.
Foi um dia tranquilo, foi um dia bom. Resolvi ver uns filmes cómicos para me rir. Maravilha. Dancei, coxa, mas dancei. E à final da tarde fui para o hospital. 10 minutos quando a enfermeira começou a dizer, então agora vamos começar a preparar para a anestesia, eu fiz uma epidural. E aí eu disse, posso entrar assim um bocadinho em pânico? E ela disse, qual é em pânico? Agora está tão bem disposta, eu vou-lhe dar aqui um remédio, um medicamento que vai ficar ainda mais bem disposta, vai ver. Pronto, lá fiz a minha cirurgia, disse uma ou duas piadas ao médico, pedi-lhe uma pizza, entretanto, porque estive sempre acordada, não é? E no meio disto tudo eu de vez em quando pensava, mas que disparate, estás com os copos, não é? Mas não me veste nada. Enfim, quando saí da sala de operações tive aí uns momentos também a dormitar, eu calculo que pela medicação, e passado algum tempo o enfermeiro veio ter comigo, um enfermeiro que estava lá no serviço de observação, nos cuidados intensivos, fez-me mais uns exames, dissemos mais 2 ou 3 piadas e depois às tantas eu vejo, era a mudança de turno e eu começo a ouvir o diálogo dos enfermeiros e um dizia para o outro, pronto, ali está o doente da cirurgia do pulso, ali está o doente que foi operado ao pé, ali está o doente do joelho, ali está a doente bem disposta e ali está o doente do A doente braço. bem disposta foi aquela que fugiu um ano da cirurgia. Exato. Não, é que eu não percebi que era eu. Eu fiquei a pensar, mas quem será a doente bem disposta? Eu comecei assim, levantei a cabeça, olhei e depois percebi, mas sou a única mulher aqui. Devo ser eu. Se calhar sou eu mesma. E foi assim, no dia em que saí que tive alta também, houve uma enfermeira que veio ter comigo e deu-me os parabéns, disse que tinha sido um prazer trabalhar comigo, porque de facto eu tinha sempre uma piada e estava sempre a rir. E como é que decorreu o pós-operatório? Começando no hospital, não é? E depois, como é que foi em termos do tão doloroso que lhe diziam que efetivamente ia ser e que era aquilo que lhe provocava todo aquele receio que tinha? Também foi uma experiência e tanto, porque sim, eu tinha informações de que ia doer, o meu próprio cirurgião e o anestesista estavam preparados para me continuar a dar alguma medicação mais forte, sobretudo durante 4 ou 5 dias, e que depois eu ia ter que fazer uma medicação relativamente forte durante algum tempo, sem previsão de como. No segundo dia eu tive uma dor fortíssima, eu acho que nunca tive uma dor tão forte na vida como aquela. Segundo parece, as dores dos ossos são dores fortes. Uma dor que foi aliviada, obviamente, com medicação, na altura, e depois eu decidi continuar a usar a PNL. E pensei, então vamos lá, auto-hipnose, vamos fazer algumas técnicas de relaxamento, combinando também muito com as minhas técnicas de meditação, porque PNL e meditação são um casamento tão feliz, não é? Não é? É maravilhoso. E depois desse episódio em que realmente me deram medicação para aliviar essa dor muito forte, não tomei mais nada. Como é que fez isso? Não sei. Ou seja, sei. Com muita auto-hipnose, com muita meditação e com muito diálogo interno, com muito cuidado na forma como eu dialoguei comigo e com a minha condição. Com a utilização dos sinais. Com a utilização dos sinais. É isso? Exatamente. Muito bem. Com a utilização dos sinais. Muito rapidamente, só para explicar os sinais, é uma forma de nós dialogarmos connosco próprios, não é? E de nos tratarmos com atenção e carinho. Que merecemos, não é? É, e entrarmos aqui em acordo também com o nosso lado físico, entre este lado aqui mais complicado da mente e o lado físico. Então, se eu bem percebi, disseram-lhe que ia estar 4, 5 dias com uma medicação muito forte e depois, durante algum tempo, com uma medicação forte. Durante algum tempo seria... 1 mês. 1 mês. E ao segundo dia, fez essa medicação muito forte e depois acabou? E depois não fiz mais nada. Sim, não fiz mais nada. No terceiro dia, o médico visitou-me e disse, mas toma pelo menos um Benuron. Mas
Mas eu não me dói, doutor. O que é que ele... Ao quarto dia tomei um Benuron porque tive dores menstruais. Ok. E foi assim. Incrível. E como é que foi no fim disto tudo? Como é agora? Valeu a pena passar pela cirurgia? Claro que sim! Para já danço outra vez e pulo e faço a minha vida normal e não tenho dores. Tão bom. Sílvia, mas a PNL passou pela sua vida também de outras formas, certo? Claro que sim, Também a noutras PNL áreas. já é a minha vida, não é? Entretanto, na área profissional, eu sou muito insegura na minha área profissional. Tenho algumas questões internas, ou se calhar tinha, não é? Com o meu valor. Sendo freelancer, é muito difícil às vezes para mim estabelecer o meu valor. E paralelamente a estabelecer o meu valor, é também estabelecer os meus limites. Sempre vivi muito dependente da mentalidade da escassez, não é? Vai-me faltar. E se para o mês que vem eu não tenho trabalho, e se daqui a 2 meses me faltar trabalho, então isto leva a um desgaste muito grande e às vezes até não ser muito cuidadosa na seleção de trabalhos, assoberbando muitas vezes de coisas que eu não quero fazer ou que eu não tenho capacidade para fazer bem. Depois complica porque eu sou perfeccionista, não é? Aliás, depois também a outra questão ainda, que era a minha falta de capacidade de dizer não. Eu ia aceitando e estabelecendo valores para as coisas irreais para mim, não é? Muito pouco ecológicos, falando em linguagem de PNL, o que criava insatisfação profissional, criava ainda mais insegurança, o que criava stress. E o que é que aconteceu? Está-me a falar no passado, não é? Portanto, tudo isso aconteceu lá atrás. Sim, E agora? Como é que está eu a viver? ganhei uma segurança muito diferente. Ganhei uma tranquilidade na certeza de que a escassez é algo que existe na minha mente, porque a verdade, até hoje, nunca me faltou dinheiro ao final do mês, uns meses mais, outros mais apertados, certíssimo, mas nunca me faltou sopa na mesa. Nunca me faltou casa. E eu comecei a ligar-me também a isso através de vários processos e exercícios que fizemos aqui de PNL, de mudança de crenças, da linha do tempo. Eu esqueço-me sempre dos nomes dos exercícios. Não são importantes, pois não. O importante, de facto, é o resultado que nós extraímos deles. É verdade. E há um exercício que me ajudou muito nesta aprendizagem a dizer não às coisas que realmente não me acrescentam nem valor a mim, nem às pessoas que me estão a pedir o que se quer que seja, que foi as posições perceptivas. Ajudou-me muito nessa questão. Sentiu que claramente foi um ponto de viragem para passar a conseguir lidar melhor com isso? Porque a partir do momento em que eu me ponho numa posição em terceira pessoa, a observar o meu diálogo com o meu potencial cliente e dizer-lhe que não, tudo isso perde peso e não há perigo, não é? Nós, por vezes, damos muito mais importância às coisas do que efetivamente elas têm, não é? E criamos uma ideia de que fazer ou não fazer vai trazer consequências enormíssimas e, em bom rigor, às vezes aquilo é apenas uma coisinha, não é? É verdade, é verdade. Ó Sílvia, tivemos uma experiência fantástica o ano passado, quando fomos até Bali, então não foi? Então não foi, e tanto. Só estou desejosa de ir outra vez a Bali. Onde não for. Vamos dizer onde. Onde for. O que é que Bali significou para si? Porque Bali foi claramente uma viagem a um sítio paradisíaco para fazer PNL, não é? Uhum. De que forma é que isso impactou a sua vida? Nós começamos esta conversa comigo a dizer que tive aqui uma questão com a minha área do desenvolvimento pessoal, onde eu estava também a trabalhar, e que ficou ligada
em linguagem de PNL, ancorada a uma situação negativa, a uma situação que não foi muito boa na minha vida e que por isso eu pus tudo no mesmo saco. E em Bali, assim, eu fiz as pazes com esse lado e voltei a dar aulas de meditação, entre outras coisas, e voltei a fazer as pazes com a minha área, com a área do desenvolvimento pessoal, perdão, de uma maneira geral, e a aceitar definitivamente que é uma área muito boa e que todos nós, seres humanos, ganhamos tanto quando nos empenhamos a aprender mais sobre nós, sobre o que é isto de ser humano, sobre a experiência da vida. A quem recomendaria a programação neurolinguística? A toda a gente. A toda a gente. Todos precisamos de viver bem. Generalizando. Todos merecemos ser felizes. E a PNL é uma ferramenta fundamental e é uma ferramenta muito preciosa que nos pode realmente ajudar nesse sentido. Portanto, todos. O que é que diz hoje a si mesma? O que é que diz de si para si? Ai, Sílvia, tanto. Sílvia, muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Foi um prazer imenso. Obrigada também. Estar aqui consigo hoje. É um prazer. Obrigada.